Baruch Spinoza cresceu observando algo que o inquietava profundamente, algo que ninguém ao seu redor parecia perceber, uma força invisível que guiava as escolhas das pessoas sem que elas se dessem conta disso. Ele via comerciantes decidindo preços como se fossem donos absolutos de suas vontades, mas, na verdade, reagiam a pressões que nem entendiam completamente. Via líderes religiosos falando com convicção, jurando que suas palavras vinham do alto, enquanto repetiam ideias moldadas há séculos por outras autoridades. E quanto mais Spinoza observava, mais claro ficava que quase ninguém compreendia a origem real de suas próprias decisões. Era como se todos vivessem presos a um fio invisível, acreditando ser livres enquanto apenas seguiam padrões aprendidos. Spinoza percebia que o mundo funcionava como uma máquina de crenças transmitidas, herdadas, enraizadas antes mesmo do nascimento. E essa descoberta o levou a investigar por que tantas escolhas humanas pareciam predeterminadas. Ele queria entender por que as pessoas acreditavam mandar em si mesmas, quando na verdade viviam obedecendo. Spinoza começou a notar que praticamente tudo o que as pessoas chamavam de vontade própria era resultado de influências externas acumuladas ao longo da vida. Cada opinião, cada reação, cada escolha aparentemente espontânea tinha raízes ocultas construídas muito antes de alguém imaginar que possuía autonomia. Ele percebia isso nos gestos simples, como a forma de cumprimentar, e também nas grandes decisões, como seguir ou abandonar uma religião. Para ele, ninguém nascia sabendo tomar decisões. Aprendia a tomá-las com base no ambiente, nas regras, nos medos e nas promessas que recebia. E quanto mais ele analisava esse fenômeno, mais perguntava a si mesmo quem se beneficiava de uma humanidade que acreditava decidir por conta própria. Spinoza desconfiava que havia instituições que sempre souberam dessa fragilidade humana e aprenderam a explorá-la ao máximo. Ele via como tradições religiosas moldavam comportamentos sem que as pessoas percebessem o quanto eram guiadas. E essa percepção o levou a uma conclusão perturbadora, uma conclusão que mudaria toda a sua vida. Spinoza entendeu que quando alguém acredita que suas decisões são puramente pessoais, essa pessoa se torna muito mais fácil de manipular, pois ninguém suspeita de influências externas quando realmente acredita ser o autor absoluto de seus pensamentos e desejos. Assim, ele percebeu que a sensação de livre-arbítrio era uma ilusão cuidadosamente construída ao longo de gerações. Não porque os seres humanos fossem incapazes de escolher, mas porque suas referências internas estavam contaminadas desde sempre. Crenças implantadas na infância transformavam-se em certezas inquestionáveis na vida adulta, moldando comportamentos com precisão. E enquanto isso, instituições poderosas mantinham silêncio, observando as pessoas acreditarem que decidiam por conta própria. Ele entendeu que uma mentira pode dominar uma sociedade inteira se ela for repetida de forma suave e contínua. E essa descoberta fez Spinoza se voltar para a história em busca de quem primeiro entendeu esse mecanismo. Quando começou a estudar textos antigos, Spinoza percebeu um padrão repetido em épocas e culturas diferentes. Sempre havia uma instituição que entendia profundamente como o medo humano moldava decisões. Sempre havia uma autoridade que sabia que as pessoas obedeciam quando acreditavam estar escolhendo de forma livre. E sempre havia líderes que usavam essa compreensão para manipular comportamentos, crenças e até emoções. Spinoza percebeu que entre todas as instituições históricas, nenhuma dominava esse mecanismo tão bem quanto a Igreja. Ela entendia a mente humana com profundidade, conhecia suas fragilidades, suas dúvidas e seus desejos de pertencimento, e usava esse conhecimento para guiar as decisões das pessoas sem que elas percebessem o quanto estavam sendo conduzidas. Spinoza sabia que tocar nesse assunto significava entrar em território perigoso. Ele descobriu que desde os primeiros séculos, líderes religiosos estudavam a alma humana não apenas para guiá-la, mas para moldá-la. Eles sabiam que se controlassem o que as pessoas acreditavam, controlariam automaticamente o modo como elas decidiriam. Se controlassem as explicações sobre o mundo, controlariam também as reações emocionais de cada fiel. E se controlassem o medo da morte,
dominariam a própria noção de liberdade interior. Spinoza percebeu que a Igreja havia compreendido isso muito antes da filosofia moderna sequer existir. Ela sabia que as pessoas não escolhem livremente, elas reagem ao que acreditam ser verdade. E se alguém controla o que é considerado verdade, controla também as reações, escolhas e comportamentos. Essa percepção se tornou um dos pilares centrais do pensamento de Spinoza. Spinoza entendeu que a sensação de liberdade é útil para manter a ordem social, desde que a origem das escolhas permaneça invisível. As pessoas obedecem com mais força quando acreditam que estão escolhendo obedecer, e isso é muito mais eficiente do que impor autoridade pela força, porque elimina a resistência interna. Ele percebeu que a Igreja sempre soube disso, e por isso moldou narrativas que pareciam espirituais, mas eram também psicológicas. Ela ensinava valores que guiavam comportamentos, sem que ninguém percebesse a verdadeira origem das decisões. E por isso, durante séculos, as pessoas acreditaram estar escolhendo suas crenças, quando, na verdade, estavam repetindo o que lhes foi ensinado. Spinoza enxergou que essa estrutura era tão antiga quanto poderosa e extremamente difícil de quebrar. Era como viver dentro de um labirinto construído muito antes de alguém nascer. Quanto mais Spinoza estudava esse fenômeno, mais claro ficava que a humanidade vivia dentro de uma grande teia de causas invisíveis. Para ele, ninguém escolhe de forma pura, porque toda escolha nasce de algo anterior que já moldou a mente. E se alguém controla essas causas, controla automaticamente o futuro de milhares de pessoas. Ele viu padrões de comportamento repetidos em diferentes sociedades, sempre guiados por crenças implantadas anteriormente. E concluiu que essa era a verdadeira razão pela qual tantas instituições temiam suas ideias, porque Spinoza estava expondo algo que poderia libertar as pessoas da manipulação silenciosa. Ele estava revelando que quase nenhuma decisão humana era realmente individual, por mais sincera que parecesse, e isso ameaçava séculos de poder construído sobre o controle das crenças. Spinoza começou a perceber que quanto mais se aprofundava nesse tema, mais perigoso ele se tornava para as autoridades de sua época. Ele falava de algo que ninguém queria discutir abertamente: o fato de que a mente humana podia ser moldada sem violência. Isso assustava, porque desmascarava um mecanismo silencioso usado durante séculos. Ele entendia que expor essa verdade significava entrar em conflito direto com instituições poderosas. Mas, mesmo sabendo disso, ele continuou investigando, porque acreditava que a liberdade verdadeira dependia do conhecimento dessa estrutura. Ele dizia que as pessoas só poderiam ser realmente livres se descobrissem por que pensam como pensam. E essa ideia começou a incomodar muita gente influente ao mesmo tempo. Ele analisava como a Igreja usava histórias, rituais e símbolos para criar emoções específicas. Percebia que esses elementos não eram aleatórios, eram cuidadosamente planejados para moldar a moral, a culpa e até a esperança das pessoas. Ele entendia que cada gesto dentro de um templo tinha um propósito psicológico preciso, e que esse propósito não era apenas espiritual, mas também um modo de direcionar comportamentos sociais. A Igreja sempre soube que quem controla as emoções, controla as decisões, e Spinoza sabia que revelar isso significava tocar na base do poder religioso. Por isso, a simples existência de suas ideias causava desconforto em líderes que preferiam manter o povo obediente. Em seus estudos, Spinoza descobriu que muitas das leis e tradições religiosas foram criadas para orientar escolhas sem parecer imposição direta. Ele percebia que a força dessas normas vinha justamente da crença de que elas eram divinas, pois ninguém questiona uma regra quando acredita que ela veio do céu. Esse era o mecanismo perfeito para garantir obediência sem precisar usar força física. E quanto mais ele entendia isso, mais percebia por que tantas instituições temiam sua filosofia. Ele estava mostrando que a obediência religiosa não era necessariamente uma escolha, mas um condicionamento, e isso colocava em risco séculos de poder estabelecido. Spinoza também observou que o medo era uma das ferramentas mais eficientes para controlar decisões. O medo do pecado, da punição divina, da exclusão social e até da morte criava um tipo de comportamento automático.
As pessoas evitavam escolhas que poderiam trazer medo, mesmo que essas escolhas fossem lógicas ou justas. Ele percebeu que a igreja dominava esse mecanismo como ninguém. Sabia exatamente como usar o medo para guiar massas inteiras. E Spinoza ousou dizer que enquanto o medo fosse a base das crenças, não existiria liberdade verdadeira. Essa afirmação o colocou no centro de uma tempestade silenciosa, que começava a ganhar força. Ele percebeu que até mesmo os pensamentos considerados mais íntimos eram reflexos de ideias plantadas desde muito cedo. Crenças repetidas por pais, mestres e autoridades construíam uma espécie de mapa mental, e esse mapa definia o caminho que as pessoas seguiam por toda a vida. Spinoza entendeu que não se tratava apenas de religião, mas de um sistema completo de condicionamento social. Ele dizia que a mente humana é como uma argila moldada por tudo o que nos rodeia, e se a argila foi moldada por mãos interessadas, então as decisões nunca serão totalmente nossas. Isso era chocante demais para quem defendia a ilusão do livre-arbítrio absoluto. Aos poucos, Spinoza começou a ser visto como uma ameaça, não porque pregava contra a fé, mas porque mostrava como ela funcionava. Ele explicava que a liberdade verdadeira exigia consciência das forças invisíveis que nos moldam. E essa consciência poderia quebrar estruturas que existiam havia séculos. A igreja temia exatamente isso, que as pessoas percebessem que suas escolhas não eram tão livres quanto pareciam, que descobrissem que muito do que acreditavam vinha de um sistema criado para guiá-las. Spinoza sabia que tocar nessa ferida significava desafiar o maior poder de seu tempo. Mesmo assim, sua busca pela verdade nunca parou. Enquanto investigava a origem das crenças humanas, Spinoza percebeu algo ainda mais profundo. Ele descobriu que as pessoas repetem decisões porque repetem emoções, e essas emoções nascem de histórias compartilhadas. Histórias que definem o que é certo, o que é errado, o que é possível e o que é proibido. A igreja entendeu isso antes de qualquer outra instituição e usou essa compreensão para moldar sociedades inteiras. Spinoza percebeu que, se alguém controla as histórias, controla o mundo. Por isso suas ideias eram tão perigosas. Elas mostravam que ninguém é totalmente autor de si mesmo e que a liberdade depende de reconhecer quem escreveu a história que seguimos. Spinoza começou a perceber que a maior força que moldava as decisões humanas não era a lógica, mas a repetição. Ele via como as pessoas repetiam hábitos, crenças e até medos herdados de seus antepassados. Nada disso era consciente. Tudo acontecia de forma automática, como se a mente seguisse trilhos invisíveis traçados muito antes de alguém nascer. Ele concluiu que quem controla o que é repetido, controla também o que é considerado normal. E por séculos, quem definiu o que era normal foi a igreja. Ela estabeleceu padrões de comportamento que se tornaram tão naturais que ninguém mais questionava. E Spinoza enxergou nesse mecanismo uma das maiores formas de manipulação já criadas. Ele estudou como certas palavras, usadas constantemente, tinham o poder de moldar decisões sem que as pessoas percebessem. Palavras como pecado, salvação, obediência e humildade carregavam significados profundos, e esses significados guiavam comportamentos de forma automática. Spinoza percebeu que essas palavras eram repetidas em sermões, cânticos e textos sagrados com uma precisão quase cirúrgica. Não eram apenas ensinamentos espirituais, eram ferramentas psicológicas. E ao entender isso, ele revelou algo que poucos ousavam enxergar. A linguagem era a chave que abria e fechava portas dentro da mente humana. E a igreja dominava essa chave desde os primeiros séculos. Spinoza começou a questionar por que tantas pessoas defendiam crenças mesmo quando iam contra sua própria lógica. Ele percebeu que, quando alguém cresce ouvindo que certas ideias vêm diretamente de Deus, a mente para de pensar criticamente sobre elas. Elas se tornam verdades absolutas, imunes a qualquer questionamento. Spinoza dizia que nada é mais perigoso do que uma ideia que não pode ser questionada, porque uma ideia protegida do questionamento pode controlar uma vida inteira. E era exatamente isso que acontecia com milhões de pessoas que acreditavam estar escolhendo sua fé, quando, na verdade, estavam apenas repetindo o que haviam aprendido desde a infância. Ele entendia que o poder da igreja não vinha apenas de seus templos,
mas da capacidade de entrar na mente das pessoas desde pequenas. As crianças cresciam ouvindo histórias sobre culpa, punição, recompensa e obediência. E essas histórias se tornavam a base emocional de toda a vida adulta. Spinoza percebeu que, se você controla a infância, controla o futuro. A Igreja sabia disso muito antes de qualquer filósofo ou psicólogo moderno, e usava esse conhecimento para garantir que suas ideias fossem transmitidas de geração em geração. Assim, as decisões das pessoas já nasciam moldadas antes mesmo de elas compreenderem o mundo ao seu redor. Spinoza se perguntava por que tantas pessoas tinham medo de pensar diferente. Ele percebeu que o medo da rejeição social era tão poderoso quanto o medo do castigo divino. Ninguém queria ser visto como rebelde, impuro ou desobediente. Essa pressão invisível fazia com que todos seguissem a mesma linha de pensamento, e isso criava uma sensação falsa de unanimidade. Spinoza entendeu que o medo era uma prisão construída não apenas pela religião, mas pela própria comunidade, uma prisão que mantinha todos alinhados sem que ninguém precisasse usar correntes ou armas. E isso revelava o quanto a liberdade humana era frágil e facilmente manipulada. Ele percebeu que, para a maioria das pessoas, pensar diferente parecia perigoso, porque significava perder o sentido de pertencimento. As crenças não eram apenas ideias, eram vínculos emocionais com a família, a comunidade e a identidade. E isso tornava quase impossível questionar as decisões que nasciam dessas crenças. Spinoza dizia que a mente humana busca conforto antes de buscar verdade. E esse conforto vem da familiaridade, não da reflexão profunda. A Igreja sempre usou essa característica humana para manter suas estruturas intactas, pois sabia que enquanto as pessoas temessem se afastar, continuariam obedecendo sem perceber. Spinoza chegou a uma conclusão que mudaria toda a sua obra. Ele disse que ninguém pode ser realmente livre enquanto não compreender as causas que determinam suas decisões, e que a liberdade não nasce do simples ato de escolher, mas do entendimento do que influencia a escolha. Sem esse entendimento, toda decisão é apenas uma reação disfarçada de liberdade. Ele acreditava que a mente só começa a se libertar quando vê claramente as forças internas e externas que a moldam. E essa era justamente a verdade que a Igreja preferia manter escondida, porque uma população consciente é sempre mais difícil de controlar do que uma população obediente. Spinoza começou a perceber que aquilo que as pessoas chamavam de decisão era, na verdade, o resultado de uma cadeia de causas que começava muito antes do momento da escolha. Ele dizia que cada pensamento nasce de outro pensamento, cada emoção nasce de outra emoção, e cada reação nasce de um estímulo anterior. Nada surge do nada. Por isso, quando alguém diz "eu escolhi", na verdade está apenas expressando a última etapa de um processo invisível. A Igreja sempre entendeu esse mecanismo e por isso se esforçou tanto para controlar as causas, e não apenas os efeitos. Se controlasse o início da cadeia, controlaria também o final, e assim guiava a vida das pessoas sem que elas percebessem. Spinoza via que a maioria das crenças das pessoas não surgia de reflexão profunda, mas de influência social. Ele observava como famílias inteiras acreditavam nas mesmas coisas por gerações, não porque analisavam a verdade de cada ideia, mas porque tinham medo de romper com o que sempre foi ensinado. Assim, as pessoas seguiam padrões que acreditavam ser naturais, quando eram apenas herdados. Esse padrão repetitivo criava uma espécie de identidade coletiva difícil de quebrar. A Igreja sabia disso e por isso investiu tanto em manter tradições fortes e rituais contínuos. Pois quanto mais antiga a crença, mais difícil era para alguém duvidar dela. E isso mantinha todos dentro do mesmo caminho mental. Spinoza percebeu que até mesmo a noção de culpa era uma ferramenta poderosa para manipular decisões. Ele entendia que a culpa fazia com que as pessoas evitassem pensamentos considerados proibidos. Assim, elas nem sequer questionavam crenças antigas por medo de sentir que estavam traindo algo sagrado. Spinoza dizia que a culpa é um vigia silencioso que vive dentro da mente. Um vigia que corrige pensamentos antes mesmo que eles possam se formar completamente. E a Igreja dominava essa técnica com perfeição.
Ela usava a culpa para manter o controle sobre o que as pessoas pensavam, sentiam e faziam. E isso permitia direcionar decisões com uma precisão invisível. Ele também percebeu que o perdão era usado como instrumento de controle emocional. As pessoas buscavam perdão para aliviar o peso da culpa, e isso as mantinha presas à instituição que concedia esse alívio. Spinoza entendeu que o ciclo culpa-perdão criava uma dependência psicológica profunda, uma dependência que tornava difícil romper com a autoridade que ditava as regras. O perdão não era apenas espiritual, era uma forma de aliviar a tensão interna causada por crenças rígidas. E essa dinâmica garantia que as pessoas se mantivessem dentro do sistema, acreditando que estavam decidindo livremente, quando na verdade estavam apenas buscando segurança emocional. Spinoza estudou também como o medo do desconhecido influenciava decisões importantes. Ele percebia que quando as pessoas não entendem algo, procuram respostas em autoridades externas. E por séculos, a Igreja se apresentou como a maior autoridade diante do mistério. Ela oferecia explicações prontas para tudo, desde o sentido da vida até o que acontecia após a morte. Essas respostas davam segurança, e a segurança moldava decisões. Spinoza percebeu que quando alguém depende de uma instituição para explicar o mundo, essa instituição automaticamente influencia suas escolhas. E assim, a Igreja perpetuava sua influência, controlando o desconhecido e, com isso, controlando o comportamento humano. Enquanto estudava os efeitos da religião no pensamento humano, Spinoza começou a notar outro padrão importante. Ele viu que as pessoas preferiam acreditar em explicações simples e absolutas do que enfrentar a complexidade da realidade. Essa preferência tornava as crenças religiosas extremamente atraentes. Elas ofereciam respostas rápidas e claras, e quando alguém aceita uma resposta absoluta, automaticamente abandona a busca pela verdade. A Igreja sabia disso e estruturou sua doutrina para ser clara, direta e emocionalmente convincente. Spinoza dizia que a simplicidade é uma das ferramentas mais fortes para controlar mentes, pois o que é simples é mais fácil de repetir, e o que é repetido se torna verdade. Spinoza também percebeu que, ao longo do tempo, as pessoas começavam a defender a própria prisão mental como se fosse liberdade. Elas acreditavam que obedecer às regras antigas era um ato de escolha pessoal, e defendiam essas regras com paixão, sem perceber que estavam apenas repetindo um condicionamento muito bem construído. Spinoza disse que a maior forma de controle é quando o dominado acredita que está agindo por vontade própria. Esse era o ápice da manipulação humana, e a Igreja dominava essa habilidade como nenhuma outra instituição na história. Era por isso que suas ideias eram tão perigosas, porque revelavam o truque escondido por trás de séculos de autoridade espiritual. Spinoza começou a questionar como as pessoas podiam defender ideias que claramente limitavam suas vidas. Ele percebeu que muitas vezes a mente humana confunde hábito com verdade. Quando algo é repetido desde a infância, a pessoa passa a acreditar que aquilo sempre foi assim e sempre deverá ser assim. Esse processo cria uma sensação de segurança emocional, que substitui a necessidade de reflexão crítica. A Igreja compreendeu esse fenômeno desde os primeiros séculos. Ela sabia que, se quisesse manter controle, precisava criar hábitos mentais difíceis de romper. E esses hábitos se tornaram tão fortes que até hoje moldam decisões que parecem pessoais, mas não são. Spinoza dizia que as pessoas têm medo do vazio mental que surge quando começam a questionar crenças antigas. Esse vazio é desconfortável e provoca insegurança. Por isso, muitas preferem permanecer dentro de sistemas de pensamento rígidos, mesmo sabendo que essas estruturas limitam sua liberdade. O conforto da familiaridade é mais forte do que o desejo de conhecimento. A Igreja, percebendo isso, ofereceu respostas prontas para todos os dilemas humanos. Essas respostas eliminavam o desconforto e davam uma sensação de estabilidade. E assim, pouco a pouco, as pessoas deixavam de decidir por si mesmas e começavam a repetir decisões moldadas por séculos de tradição religiosa. Ele também começou a perceber que a fé, quando usada como ferramenta de controle, se torna uma barreira contra o pensamento crítico. Muitas pessoas acreditavam que questionar sua fé significava trair algo sagrado,
Isso impedia que elas analisassem a origem das ideias que guiavam suas vidas. Spinoza dizia que a fé, quando livre, pode iluminar, mas quando aprisiona, pode cegar. A Igreja compreendeu essa dualidade e soube utilizar a fé como mecanismo de obediência. Com isso, milhões de pessoas passaram a seguir normas que não haviam escolhido, acreditando que era a vontade divina. E assim, suas decisões eram moldadas antes mesmo de serem pensadas. Spinoza estudou profundamente como as emoções influenciam o pensamento humano. Ele percebeu que as pessoas raramente escolhem com a razão pura. A maioria das decisões nasce de impulsos emocionais que se formam antes mesmo do pensamento racional aparecer. Ele dizia que as emoções são a matéria-prima que molda a vontade. E se alguém controla essas emoções, controla também as escolhas futuras. A Igreja sempre soube disso. Por isso construía ambientes cheios de símbolos, músicas e rituais capazes de gerar emoções profundas. Não era apenas fé, era engenharia emocional. Uma engenharia que influenciava a vontade de forma quase imperceptível. Para Spinoza, a verdadeira liberdade só poderia surgir quando a pessoa entendesse a origem de suas emoções. Ele dizia que quando alguém não conhece suas emoções, acaba sendo comandado por elas. E quem controla as emoções, controla o indivíduo. A Igreja, entendendo isso, utilizava o medo, a culpa e a esperança como ferramentas para orientar comportamentos. Quando alguém sentia medo, buscava proteção divina. Quando sentia culpa, buscava perdão. Quando sentia esperança, buscava salvação. E cada uma dessas emoções guiava decisões que pareciam pessoais, mas eram condicionadas. Spinoza viu nesse ciclo uma poderosa forma de manipulação psicológica. Ele começou a perceber que, ao longo do tempo, as pessoas perderam a capacidade de reconhecer quando estavam sendo manipuladas. Elas acreditavam que suas ações eram fruto de sua própria vontade. Mas Spinoza dizia que ninguém pode ser livre quando vive dentro de um sistema que controla seus medos e desejos. Ele entendia que a ilusão de liberdade era mais perigosa do que a falta dela. Porque quando alguém sabe que não é livre, pode lutar. Mas quando acredita ser livre enquanto é controlado, permanece preso para sempre. E essa era a estrutura que a Igreja dominava com perfeição. Spinoza concluiu que o maior ato de libertação humana não era desobedecer regras, mas compreender de onde elas vinham. Ele dizia que só existe liberdade quando se entende a causa da decisão. Sem esse entendimento, toda escolha é apenas a repetição de uma influência antiga. A Igreja sempre soube disso. E foi por isso que trabalhou durante séculos para manter essas causas invisíveis. Pois enquanto as pessoas acreditassem que decidiam por si mesmas, continuariam obedecendo. Spinoza sabia que sua filosofia era perigosa porque revelava essas causas escondidas, e por isso foi perseguido, silenciado e tratado como ameaça. Spinoza começou a compreender que a autoridade mais poderosa não é a que se impõe pela força, mas a que se instala dentro da mente. Ele dizia que, quando uma pessoa internaliza uma crença, ela passa a obedecer sem perceber. Não precisa de vigilância, não precisa de punição, porque se torna sua própria vigilante. Esse mecanismo explica por que tantas sociedades seguiram cegamente regras rígidas durante séculos. A Igreja entendeu esse princípio desde cedo. Ela sabia que, se conseguisse entrar no centro das emoções humanas, controlaria pensamentos e comportamentos automaticamente. Spinoza enxergou isso com clareza e percebeu o tamanho do poder que estava sendo escondido do povo. Ele analisou como as pessoas criavam justificativas para defender crenças que nunca haviam escolhido de fato. Quando alguém cresce dentro de uma estrutura rígida, acaba sentindo que precisa protegê-la, como se estivesse defendendo a si mesmo. Essa fusão entre identidade e crença tornava quase impossível qualquer forma de questionamento. Spinoza percebeu que a Igreja se beneficiava dessa fusão. Quanto mais uma pessoa se identificava com a fé, mais fácil era controlar suas decisões, pois qualquer dúvida soava como ameaça à própria identidade. Essa ligação profunda mantinha a população obediente e emocionalmente dependente, sem perceber que vivia dentro de um sistema cuidadosamente construído.
Spinoza também observou como a sociedade usava rótulos para desmotivar questionadores. Chamavam de herege, rebelde, perigoso ou louco qualquer um que ousasse pensar diferente. Esses rótulos funcionavam como cercas psicológicas, impedindo que outras pessoas se aproximassem de pensamentos críticos. A Igreja utilizava esses rótulos como proteção de sua autoridade, e assim evitava que ideias novas contaminassem a estrutura consolidada. Spinoza se tornou vítima direta desse mecanismo. Foi rotulado, perseguido e excluído. Mas ele sabia que esse método não servia para destruir o pensamento, e sim para impedir que outros o seguissem. Era uma estratégia eficaz, baseada no medo social. Ele percebeu que a mente humana deseja pertencimento mais do que deseja verdade. As pessoas preferem estar erradas junto de muitos do que certas sozinhas. Esse desejo de aceitação cria uma blindagem natural contra qualquer questionamento profundo. A Igreja usou esse instinto básico para construir comunidades de fé extremamente coesas. Quem saía do grupo era rejeitado, e essa rejeição era dolorosa o suficiente para impedir que a maioria tentasse. Spinoza entendeu que esse mecanismo social reforçava a obediência. E pior, fazia parecer que todas as decisões eram voluntárias, quando, na realidade, eram moldadas pelo medo de perder o pertencimento. Para Spinoza, o maior perigo estava na crença de que o ser humano é livre simplesmente porque sente que está escolhendo. Ele dizia que o sentimento não é prova de liberdade. Muitas emoções surgem de condicionamentos tão antigos que a pessoa nem percebe sua origem. Esse sentimento enganoso de autonomia era o que tornava a manipulação religiosa tão eficiente. A Igreja deixava que as pessoas acreditassem estar decidindo sozinhas. Assim, elas se mantinham obedientes sem precisar de ordens explícitas. Spinoza entendeu que a ilusão de liberdade era uma ferramenta mais poderosa do que qualquer imposição direta. E isso explicava por que tantas tradições se mantiveram intactas durante séculos. Ele estudou como a Igreja utilizava narrativas sobre recompensa para orientar comportamentos. A promessa de salvação funcionava como um destino desejado, um prêmio espiritual. Essa promessa influenciava as decisões da vida cotidiana, desde escolhas morais até decisões políticas. Spinoza percebeu que, quando uma pessoa acredita que sua vida eterna depende de obedecer certas regras, ela fará tudo para segui-las. Esse tipo de influência é mais forte do que qualquer lei civil, porque mexe com o medo da morte, o maior medo humano. A Igreja sempre soube disso, e por isso moldou suas doutrinas em torno de recompensas e punições eternas. Spinoza concluiu que o verdadeiro controle não está no que as pessoas fazem, mas no que elas acreditam que devem fazer. Ele dizia que a mente humana, quando moldada por narrativas poderosas, se torna previsível. E essa previsibilidade é o que permitiu à Igreja dominar sociedades inteiras com pouca resistência. Ele acreditava que a única forma de quebrar esse ciclo era entender as raízes emocional e histórica de cada decisão. Só assim, a pessoa poderia recuperar sua autonomia. Essa conclusão se tornou a base de seu pensamento filosófico e também o motivo pelo qual a Igreja o considerou uma ameaça tão grande. Spinoza começou a analisar como o poder se mantinha ao longo de séculos sem precisar mudar suas estratégias. Ele percebeu que, quando uma instituição controla a narrativa do passado, controla também o comportamento do presente. A Igreja dominava essa técnica ao recontar a história de forma conveniente, eliminando fatos que poderiam causar questionamentos. Assim, ela criava uma linha contínua de autoridade que parecia natural e inquestionável. Spinoza entendeu que esse domínio discursivo moldava a percepção das pessoas sobre o mundo, e quando alguém controla o que é lembrado e o que é esquecido, controla também o que é possível pensar. Era esse poder que ele queria expor. Ele percebeu que a maior força da Igreja estava em sua capacidade de apresentar suas ideias como verdades eternas. Quando algo é visto como eterno, deixa de ser questionado. Se uma regra parece existir desde o início dos tempos, ninguém sente que tem o direito de contestá-la. Essa estratégia criava uma sensação de estabilidade que beneficiava quem estava no topo da hierarquia. Spinoza mostrou que muitas dessas ideias
não eram eternas, mas construídas. Elas surgiram de decisões humanas, influenciadas por contextos políticos e sociais. E ao entender isso, ele trouxe à tona a fragilidade de estruturas que pareciam indestrutíveis. Spinoza analisou também como a Igreja utilizava o tempo como ferramenta de autoridade. Ela fazia as pessoas acreditarem que mudanças eram perigosas e que o passado sagrado era superior ao presente. Isso criava resistência natural à evolução do pensamento. E quem controla o fluxo de mudança, controla o destino das sociedades. Spinoza entendia que a estagnação mental era útil para instituições que temiam questionamentos. Ele dizia que, se o conhecimento não avança, o poder antigo não precisa se reinventar. Essa estratégia mantinha milhões de pessoas presas em tradições que pareciam permanentes, mas eram apenas mantidas artificialmente. Ele percebeu que a maior manipulação estava em fazer as pessoas acreditarem que pensar de forma crítica era uma ameaça espiritual. Assim, qualquer tentativa de raciocínio próprio era vista como rebeldia ou pecado. Spinoza disse que isso era um golpe psicológico perfeito, porque impedia o surgimento de ideias novas antes mesmo de elas nascerem. A mente se censurava sozinha. A Igreja não precisava mais vigiar cada pensamento. As pessoas faziam isso por conta própria, acreditando que estavam protegendo sua fé. Spinoza mostrou que esse mecanismo era a base emocional da obediência silenciosa. Spinoza observou que, ao longo dos séculos, a Igreja desenvolveu uma habilidade extraordinária: transformar submissão em virtude. Ela ensinava que obedecer era nobre, questionar era vaidade e buscar conhecimento próprio era perigoso. Essa inversão moral garantia que as pessoas se sentissem boas ao seguir regras e culpadas ao pensar por si mesmas. Era uma engenharia psicológica profunda. Spinoza dizia que a verdadeira virtude não está em obedecer cegamente, mas em compreender a causa das próprias ações. Pensar, para ele, era um ato de coragem, e a coragem era exatamente o que a Igreja tentava suprimir. Ele também percebeu que a Igreja não controlava apenas crenças individuais, mas também comunidades inteiras. Ela moldava as relações sociais, definia o que era aceitável e o que era proibido. Isso criava uma rede coletiva que reforçava as mesmas ideias o tempo todo. Mesmo que uma pessoa começasse a duvidar, era imediatamente pressionada pela comunidade a voltar ao comportamento padrão. Spinoza dizia que essa força social era ainda mais poderosa que a doutrina religiosa, porque atingia o medo mais profundo do ser humano, o medo de ser excluído, e esse medo guiava milhões de decisões todos os dias. Spinoza entendeu que a única forma de libertar a mente era reconhecer a origem dos condicionamentos. Ele dizia que o conhecimento verdadeiro não nasce de crenças impostas, mas da descoberta consciente das causas que nos moldam. Quando alguém entende essas causas, sua mente começa a se abrir, e essa abertura enfraquece a manipulação. Por isso suas ideias foram consideradas perigosas, porque ofereciam às pessoas algo que nenhuma instituição queria dar: autonomia real. Spinoza sabia que expor esse mecanismo custaria caro, mas ele acreditava que a liberdade intelectual valia qualquer risco. Sua filosofia foi o início de uma ruptura que ainda ecoa séculos depois. Spinoza começou a compreender que a libertação da mente não acontecia de forma súbita, mas gradual. Ele dizia que o primeiro passo era reconhecer que nossas decisões não surgem do nada. Elas são moldadas por forças que nem sempre enxergamos. Essa compreensão não era confortável, mas era necessária. Spinoza acreditava que enxergar a verdade era mais importante do que manter a sensação de segurança. Ele sabia que a Igreja temia exatamente isso, a descoberta das causas, porque uma pessoa que compreende a origem de suas crenças deixa de ser controlada por elas e passa a construir um caminho próprio. Ele percebeu que, ao longo da vida, as pessoas acumulam crenças que parecem imutáveis, mas quase nenhuma delas é realmente fruto de escolha pessoal. São ideias recebidas, incorporadas e repetidas. O simples ato de questionar já era um movimento revolucionário. Por isso Spinoza foi tão perseguido. Ele não atacava a fé, atacava o mecanismo que mantinha todos presos à ilusão de liberdade. A Igreja sempre soube que suas doutrinas moldavam decisões.
E por isso via em Spinoza uma ameaça direta. Ele queria devolver ao indivíduo o poder de pensar com clareza. E clareza era tudo o que a instituição temia perder. Spinoza dizia que a mente humana só pode ser livre quando entende a si mesma. Não basta rejeitar regras externas. É preciso compreender as raízes internas daquilo que sentimos e acreditamos. Essa era sua filosofia central. E foi exatamente essa filosofia que a Igreja tentou impedir que o povo conhecesse. Ele afirmava que quando você entende por que pensa algo, você recupera o controle sobre sua própria vida. Quando não entende, é controlado por forças invisíveis. Spinoza mostrou que essas forças podiam ser sociais, emocionais, religiosas ou culturais, mas sempre produziam um efeito, decisões que pareciam pessoais, mas não eram. Ele percebeu que a verdadeira liberdade não está em escolher, mas em saber por que escolhe. Essa distinção era profunda e perigosa para quem dominava as massas, pois revelava uma estrutura oculta de manipulação emocional e histórica. A Igreja sempre soube que controlar as causas era mais eficiente do que controlar as ações, e por isso moldou tradições, narrativas e crenças que se repetiam por séculos. Spinoza expôs essa estrutura com uma clareza inédita. Ele dizia que, sem esse entendimento, a pessoa vive como um navio levado pelo vento. Acredita comandar o leme, mas apenas segue forças externas disfarçadas de vontade própria. Spinoza entendia que romper com crenças antigas não significa abandonar a espiritualidade. Significa apenas retomar a capacidade de pensar com autonomia. Ele nunca foi contra a fé, mas contra a manipulação construída sobre ela. Ele acreditava que a espiritualidade verdadeira nasce da razão livre e não do medo imposto. A Igreja, porém, não podia permitir que essa ideia se espalhasse, porque uma população que pensa é uma população que questiona. E uma população que questiona ameaça qualquer forma de poder absoluto. Spinoza sabia disso. E mesmo assim, escolheu seguir o caminho mais difícil, o da verdade. Ele concluiu que o poder mais perigoso não é o de mandar, mas o de fazer alguém acreditar que está escolhendo quando está apenas obedecendo. Essa era, para ele, a ironia central da história humana. A Igreja construiu um sistema com essa lógica, transformou condicionamentos em devoção, transformou obediência em virtude, transformou medo em fé, e assim moldou séculos de decisões humanas. Spinoza decidiu dedicar sua vida a mostrar que essa estrutura podia ser compreendida e quebrada. Ele acreditava que a razão era a ferramenta que libertaria a humanidade, e que essa libertação começava com a coragem de olhar para dentro. No fim de sua vida, Spinoza sabia que suas ideias não mudariam o mundo de imediato, mas ele também sabia que havia plantado uma semente poderosa. Uma semente que cresceria em gerações posteriores. Sua filosofia permitiu que milhares de pessoas começassem a questionar a origem de suas escolhas, permitindo que descobrissem que a liberdade não é dada, é construída, e que nenhuma instituição, por mais antiga que seja, tem o direito de definir o que alguém deve pensar. Spinoza deixou um legado que continua vivo, o convite para que cada pessoa descubra quem realmente decide dentro dela. E essa pergunta, até hoje, ainda assusta quem prefere que o povo permaneça obediente.